Meus irmãos, sejam todos bem-vindos nesta noite especial que o Senhor nos deu, né? Que louvor, né, irmãos? Parece que a gente está no céu, assim, que maravilha. Deus seja glorificado. Esse louvor foi muito parecido com Cristo, né? Simples e profundo. Precisa de mais alguma coisa? Hoje, meus irmãos, nós chegamos até o versículo 13 de Efésios, uma das cartas de Paulo mais importantes. Chegamos no verso 13, estamos já o 11º encontro, é isso. Então, que Deus seja glorificado. Semana que vem nós vamos ter, já adiantando, nós vamos avisar de novo, curso de liderança. Aí você fala, mas eu não sou líder. Todo mundo é líder. Todo mundo é líder. Liderar é influenciar, né? Então, você vai influenciar alguém. Talvez você não tenha um cargo aqui na igreja, mas você também está convidado. Agora, põe o nome na lista, né? Na lista de Schindler. Por quê? Porque nós precisamos quantas pessoas que vão ser ressuscitadas no dia de Cristo vão estar aqui para a gente alimentar essas pessoas, não deixar ninguém passar fome. A gente tem que saber quantas pessoas vão almoçar, tá bom? Então, esse ano nós vamos fazer diferente. Vocês estão notando que teve uma revoada aqui. Eu contei, mas a minha conta eu acho que está errada. Já estava em 13 famílias de férias. Eu já vou dar baixa na família do Matias, está ali, né? Matias quase morreu essa semana, irmãos, de frio, né? Depois vocês pensam para ele contar o testemunho, né? Quase que morreu de frio, mas está vivo, graças a Deus. Quem foi para a Antártida está preparado para todo frio, né? Então, meus irmãos, dê o nome e nós vamos falar sobre o líder que a igreja espera, ok? Domingo que vem, na EBD, vamos estar falando, vamos começar às 9h30 e vamos terminar meio-dia, ok? Depois nós vamos seguir para o almoço. Meus irmãos, vamos abrir aí Provérbios 15, primeiro verso 8, depois o verso 29. Dois textos que nós vamos compartilhar do livro de Provérbios. Enquanto você vai abrindo aí, uma dica boa, se você já não faz isso, já faço isso há alguns anos. Dá para você ler o livro de Provérbios todo no ano 12 vezes. Como? Lendo um capítulo por dia. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. Quando chegar, às vezes, o mês de fevereiro tem 28 dias. Aí você se vira nos 30 para completar os 31. Né? Ficou até legal, né? Se vira nos 30 para completar 31. Ficou ótimo. Quando for mês de 31, está ótimo. Você vai ter o quê? Todo dia um capítulo. Quando for mês de 30, no último dia você lê o 30 e o 31. Lendo assim, um capítulo por dia, você vai ler o livro de Provérbios 12 vezes por ano. Já imaginou? Tem um amigo meu, um pastor, há muitos anos, ele falou que já tinha lido o livro de Provérbios 150 vezes estudando. E ele é um grande conselheiro. Por quê? Porque o livro de Provérbios te dá sabedoria para viver a vida na terra com a cabeça no céu. Tá bom? A dica aí. No verso 8, primeiro, os sacrifícios dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas Ele tem prazer nas orações dos justos. E o 29, o Senhor está longe dos perversos, mas ouve as orações dos justos. Esses dois textos aí para fundamentar o nosso sermão desta noite. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, queremos te agradecer de todo o coração. Oh Deus, obrigado por esses dois versos que fizeram diferença na minha vida. Eu sei que muitas pessoas são tocadas por esses versos, mas que o Senhor faça isso, renove a tua bênção, a tua graça nesta noite, porque o Senhor é um Deus bom e que ouve as nossas orações. Então, como o Senhor diz aqui, nós pedimos que o Senhor responda essa oração nesta noite. Talvez tem pessoas que entraram aqui com o coração apertado, Senhor. Mas, mais uma vez, vamos relembrar a oração que traz paz, que traz orientação e que traz, como diz aqui na tua palavra, a resposta do Senhor. E o Senhor se agrada disso.
Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós passamos muitos desafios, né? A vida, eu falei hoje aqui de manhã. Por exemplo, pecado, né? É uma coisa horrorosa. Nós vimos que o apóstolo Paulo fala que o pecado tem origem na iniquidade, né? Porque a iniquidade, a palavra no original significa torto. Então, nós já somos tortos, inclinados para o pecado. Mas, como nós vimos no Salmo 51, que foi lido aqui com propósito, que Davi ele está ali angustiado, porque ele enxergou o pecado dele, irmãos. Ele confessa esse pecado. É uma das características de Davi, da humildade dele. Ele é um homem que volta atrás, ele confessa pecados. E ali, no contexto, pelo menos no texto original, aparece lá no caput do Salmo, falando o contexto, que foi o que? O pecado com Batseba. Então, meus irmãos, o pecado já é um grande problema para nós. O maior inimigo que nós temos. Nós vimos hoje Tiago, lá no capítulo 1, nos fala, imagine que não tivesse diabo, a atuação de Satanás. Diz que tem o quê? Que o nosso coração tem inclinação para o erro. Então, isso brota do nosso coração. Então, eu costumo dizer que tem 2 tipos de tentação. A tentação interna, que é do nosso coração, inclinado para o pecado, e a tentação externa, que vem do diabo e do mundo. Em Efésios fala também que o mundo é um dos nossos inimigos. Então, o diabo, o mundo e nós mesmos. Mas, irmãos, tem irmãos nossos também, nós acabamos de ver aqui, em oração. Tem pessoas precisando de saúde, isso traz angústia no nosso coração também. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós estamos constantemente em luta. Constantemente em luta. Isso não quer dizer que nós vivamos ansiosos, porque a ansiedade é pecado, porque o apóstolo Paulo disse, não viveis ansiosos por nada. E nada é nada mesmo. Pode ser o que for, qualquer coisa, uma coisa pequena, uma coisa grande. O apóstolo Paulo diz que nós temos que trocar a ansiedade pela oração e com a ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, nesse texto, o oposto de ansiedade é paz, porque você confia em Deus e vem a paz do Senhor. Nós podemos viver assim. Mas a luta é constante, irmãos. Esses inimigos aí nós estamos lutando, e o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Então, nós passamos desafios o tempo todo, uns menores, uns maiores. Olha, irmãos, um dos grandes desafios a saber é a vontade de Deus para tudo em nossas vidas. Não é verdade? Tem coisas que são claras, mas tem coisas que a gente não sabe, irmãos. E a gente ora e não fica claro, e ora de novo, e assim por diante. Além de nós não conhecermos o futuro, não sabemos se as escolhas que temos de fazer no presente, muitas vezes, são da vontade de Deus. Pensamos assim, e se escolhermos errado? Quais serão as consequências? Mais uma escolha difícil, né? Contudo, irmãos, uma coisa é certa, a vida é feita de escolhas. Quem não quer escolher, ore para Deus levar você. Porque nós vamos escolher o tempo todo. Por exemplo, eu cheguei lá agora, né? Estava aquele jogo da Copa pegando fogo lá, e eu tomando banho, não sabia, tinha gente gritando, tinha gente... Eu falei, já deve estar uns 3-0 aí. Né? Aí, quando eu saí, antes de entrar para o banho, eu já tinha escolhido a gravata, já tinha escolhido essa camisa, que vocês já sabem que é o meu uniforme, a calça, né? O sapato, é o sapato velho que eu gosto, né? Aí tem a meia que fica dentro do sapato, mas eu coloquei tênis pé baruel, aí tudo está certo. Eu tive que fazer essa escolha, irmãos. Aí fui lá e falei, com que boina que eu vou? Que pergunta difícil. Aí fui lá, peguei. Aí depois, tomo água ou não tomo água? Aí depois, deixo a porta aberta ou fecho? Eu lembrei que tem ladrão, não só escorpião que está aparecendo por aí, ladrão também. Aí fechei a porta. Aí desci. Aí falei, eu vou pela esquerda ou pela direita? Pela direita eu posso chegar lá na frente, não tem sinal, mas tem um monte de carro passando, ou pode estar vazio. Mas eu não sei. Então,
eu vou pelo mais certo. Fui, peguei o sinal fechado. Com um tempão, eu querendo ir embora, pegar a sogra esperando, e eu demorando. Abri o sinal. Quando eu cheguei no outro sinal, fechou. Porque eu já sei que se você pegar esse sinal fechado e não for rápido, o outro fecha também. Fechei e fiquei esperando. Aí passou um cara comemorando, foi gol da Espanha. Né? Brasileiro torce, não só pelo Brasil, mas contra a Argentina também. E aí fui, aí peguei a sogra, eu falei, eu vou por esse caminho, olha o tanto de decisão que eu tive que tomar. Decisão, às vezes, automática que a gente toma, a gente nem vê. É o tempo todo, irmãos, tomando decisão. Ontem estava um frio, eu falei, eu vou tomar um café com leite. Lógico, né? Aí tomei o café com leite. Decisão poderia não ter tomado. Entende? Então, o tempo todo a vida é feita de escolhas, não tem jeito, é o tempo todo você escolhendo. Precisamos tomar decisões o tempo todo, em todos os dias, o que é notório também, irmãos. Outra coisa é que não precisamos tomar decisões sozinhos. E, às vezes, a gente toma a decisão sozinho. Podemos considerar o Senhor em tudo, isso é uma das definições de temor do Senhor. A sabedoria começa com o temor do Senhor, ou seja, eu chamo o Senhor para participar da minha vida, das minhas decisões, que eu tenho que tomar todo dia, que são pequenas, são grandes, toda hora eu estou tomando decisão. Eu não preciso tomar decisão sozinho, eu posso tomar decisão com o Senhor. O Senhor me ajuda, o Senhor me dá direção, me dá luz, né? Me livra do mal. Né? Há caminhos que são claramente pecaminosos. Você não precisa nem pensar. Por exemplo, né? Liga lá no seu serviço, aí o chefe fala, diz que eu não estou. Já aconteceu isso comigo. Aí ele não pode atender agora. Desliguei ele. Como é que você fez isso? Eu falei, da próxima vez o senhor pode pegar aqui e atender o telefone, que eu não vou fazer isso. Corri risco, hein? Ainda bem que eu não tinha função comissionada. Né? Então, meus irmãos, tem coisas que são pecaminosas. Por que eu vou escolher uma coisa pecaminosa que diz, né, que aquele que faz esse tipo de escolha, né, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também se fará? Aquele que semeia para a carne, colhe corrupção. Aquele que semeia para o Espírito, vida eterna. Eu já sei que a coisa não agrada o Senhor. Por que eu vou escolher? Então, essa aí não precisa nem pensar, né, irmãos? Ah, mas é difícil. Difícil é o depois. Davi é que eu diga. Contemplou a mulher, tomou posse dali, irmãos. Ele não só adulterou, não só gerou uma criança, depois a criança foi morta pelo Senhor, ele gerou um problema sério. Ele matou um dos homens mais santos da Bíblia, e detalhe, era um hitita, não era um judeu. Aquele homem espetacular. Toda vez que eu vejo Urias, eu choro. Aquela história, como de José do Egito também, eu choro. Porque é um homem espetacular, ele foi com o recado de Davi, Davi já estava querendo incriminá-lo e colocou ele na frente da batalha, ele não olha o recado, Joabe lê, entendeu tudo, Joabe, ele ou é 8 ou é 80, né? Ele faz coisas maravilhosas, faz coisas desastrosas. Ele se junta ao pecado de Davi, e Davi mata aquele homem com a espada lá do povo de Amon. Dá para entender, irmãos, que não vale a pena? Tem caminho que você já sabe, pecaminoso. Para que eu vou escolher esse caminho, se vai dar em caminho de morte? Ah, mas ninguém está vendo. Deus está vendo. E vai acontecer. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Irmãos, isso não é opção para nós. Há aqueles que não são errados em si, caminhos. Mas eu não sei se esse caminho é o que Deus quer. Tem gente que ora assim, né? Oh, Deus, me dá minha cara metade e tal. Aí fica escolhendo, sabe? Fala de Deus e escolhe. Então, vai dar ruim esse negócio. Teve uma pessoa que eu falei ali na porta da igreja. A pessoa passou. Aí sabe aquela coisa do Espírito, o testemunho do Espírito? Chamei e falei, quando Deus te der a pessoa que você for andar, você vai olhar todo dia e falar assim, é muito mais do que eu pensei, imaginei, e tudo que eu creio não chega perto. E aconteceu. Eu fiz o casamento há 2 semanas. Dá para entender, irmãos? E vai dar, às vezes, uma coisa que não é pecado, vai gerar pecado. Porque não estava na hora, não pode escolher esse aqui. Você está vendo como é complicado?
A Bíblia nos apresenta uma coisa muito importante para esse nosso desafio, o hábito espiritual da oração. A oração é algo espetacular. Ao longo da história bíblica, podemos encontrar orações marcantes, como a oração de Moisés antes de abrir o Mar Vermelho. Aliás, Deus falou, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Deus falou assim, Moisés, não é hora de orar, é hora de marchar. Ele olha o Mar Vermelho na frente, cordilheiras aqui do lado, cordilheiras do outro, atrás, o exército de Faraó fungando no cangote. Falou, o que eu vou fazer? Diga ao povo que marche. Ele bate o cajado, a água se abre e ele passa a pé enxuto com o povo. E depois o exército de Faraó é tragado. Foi uma oração marcante dele. Outra oração marcante que eu acho é a oração de Ana, que é uma oração, irmãos, que não tem palavras, é uma oração lacrimal. Ela só chora e balbucia, né? Que ele pensa assim, essa mulher tomou uma carraspana. Carraspana, pega aí e põe no Google, ainda dá tempo. Essa mulher tomou uma chora-rita, ou então aquele vinho maravilhoso, sangue de boi, né? Essa oração de Ana é espetacular, irmãos, uma das orações mais lindas que eu acho na Bíblia. Outra oração é essa oração do Salmo 51, dos salmos mais profundos dos salmos, do saltério. Davi orando e confessando de verdade, é lindo ver o arrependimento desse homem. E a oração de Ezequias, quando o profeta fala, olha, põe a tua casa em ordem que eu estou te levando. Ele vira para a parede assim, chora, e Deus dá mais 15 anos para ele, mas era melhor ele não ter orado, porque depois ele desonra o Senhor. É aquela velha história, começa bem e termina mal, isso não dá certo. Irmãos, e a oração de Josafá? Os amonitas, moabitas, povo do Monte Seir, diz que era como a areia do mar para atacá-lo. Irmãos, Josafá é um homem de Deus extraordinário, irmãos. O que ele faz? Ele ora e põe o povo para orar e para jejuar. E, de repente, Deus levanta um profeta e fala, vocês não vão ter que lutar, essa batalha é minha. Irmãos, me digam uma coisa aqui. Por exemplo, temos militares aqui. Qual é o militar que, numa guerra, vai colocar um coral na frente do exército? Pois, irmãos, Deus falou assim, eu vou humilhar, eu vou zombar desses 3 povos aí. E ele põe um coral na frente, os levitas cantando e adorando o Senhor. De repente, 2 povos lutam contra um, depois os 2 falam, agora a gente tem que resolver essa parada. Lutaram, se digladiaram, eles se mataram, que eles não tiveram que suar a camisa, só cantar e adorar o Senhor. E diz que eles passaram 3 dias saqueando os despojos e voltando no Vale de Baracá, o Vale da Bênção. Que coisa espetacular, irmãos. Que oração. A oração mudou tudo. A oração colocou uma derrota certa aos olhos dos homens, numa vitória incontestável, acachapante. A oração faz isso, irmãos. Eu estou dando exemplos aqui de oração. Então, todas essas orações, poderia ter citado outras, é certo uma coisa, que nenhuma supera a de Jesus no Getsêmani. Nenhuma. A oração mais poderosa do universo. Por exemplo, eu não sei o que eu tenho que fazer. Seja feita a tua vontade, não a minha, Senhor. Pronto. Aí você, será que essa oração vai dar certo? Ah, irmãos, pelo amor de Deus. Está igual aquela velhinha da máquina, a costureira, já contei essa história. Senhor, me dá uma máquina. Foi lá no Nordeste, viu, Gilmar? Não sei se foi em Pombal ou não, mas me dá uma máquina, nem que seja velhinha, Senhor. Aí Deus falou, mandou a máquina velha para ela. Ela, Senhor, se eu soubesse que tu ias responder, eu tinha te pedido uma nova, uma Singer. Aí Deus é tão bom que respondeu essa criatura. A gente não faz oração assim? Diz que aquele que se achega diante de Deus, capítulo 11 de Hebreus, tem que crer que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que buscam.
Meus irmãos, olha, todas essas orações, irmãos, pode ter IA. Tem tanta IA, não é, irmãos? Às vezes só fala IA. Aí vai estudar, põe IA. Aí vai perguntar, eu quero roteiro para viagem, IA. Aí vai, olha, eu quero comprar uma camisa que dê certo. Tira a foto e põe lá o cabra. Aí pede para IA. IA faz um dia desse, uma pessoa me mostrou os cortes de cabelo. Deu 6 cortes de cabelo. Falei, meu Deus do céu. Irmãos, a IA só não faz uma coisa, te dá intimidade com o Senhor. Ela pode fazer muitas coisas mesmo, e eu glorifico a Deus por ela. Então, a oração não deve ser jamais desprezada por nós, ainda hoje, no meio de tanta tecnologia, de tanta IA, de tanta coisa. A oração, irmãos, é uma das coisas mais poderosas na sua vida. Nunca se esqueça, é você fazer a sua devocional antes de sair para o dia. A coisa fenomenal, né? Aliás, uma vez, foi um pastor com outro, né, de uma denominação, o cara falou assim, né, não, porque eu sou calvinista e tal, e vai, sendo que o pastor foi com esse outro pastor para orar, gente. Eles tiraram um retiro de oração, sendo que esse outro pastor calvinista acordava 11 horas, limpava cocô de cachorro e depois ia almoçar. E o outro já estava desde de madrugada orando. Aí, esse pastor mais velho, que acordava mais cedo, falou, você não vê a vida de Calvino, não, que ele acordava 3 horas da manhã todos os dias para orar e depender do Senhor? Irmãos, a gente tem uma ideia tola, né? Quem ora é pentecostal, quem não ora é tradicional. Né? Isso é uma bobagem, isso é um escárnio. Isso não existe, irmãos. Eu quero saber em qual cartório está reconhecido firma. Quem ora é pentecostal, quem não ora é tradicional. Quem lê a Bíblia é tradicional, quem não lê a Bíblia é pentecostal. Irmãos, pelo amor de Deus, vamos rasgar esse negócio. Todo servo e toda serva de Deus que é cheio do Espírito Santo busca orar, quer falar com o Senhor. Irmãos, devido a essa grande importância hoje, eu quero refletir com os irmãos, né, sobre a importância da oração diante de Deus. Como a oração é vista por Deus, os olhos do Senhor para a oração. Vamos nesses 2 textos que nós lemos, Provérbios 15, 8 e o 29. Vamos tentar responder a seguinte pergunta: o que representa a oração para o Senhor? Vamos buscar nesses textos a resposta. 2 respostas. Primeira resposta: Deus se agrada antes do coração do que da oração. Então, meus irmãos, diz aqui, os sacrifícios dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas Ele tem prazer nas orações dos justos. Irmãos, o contraste aqui não é quem ora, ok? E quem apresenta sacrifício. O contraste é quem é justo e quem é o quê? Injusto. Veja, o sacrifício dos perversos são detestáveis para o Senhor, irmãos. Mas Ele tem prazer nas orações dos justos. Antes da oração, tem o coração. Eu posso fazer uma oração abominável diante do Senhor. Uma oração que o meu coração não está alinhado com Deus. E a oração vai ser abominável, vai ser como o sacrifício dos perversos. Pessoas que temem a Deus ou não, essa é a diferença aqui. Por isso que orações, por exemplo, como de Ezequias, como orações de Davi, orações de Ana, são orações que agradam ao Senhor e a história está aí para a gente ver. Então, pessoas que estão preocupadas na comunhão com Deus ou não. Tem gente que pensa assim, aí chega na hora da prova, agora eu vou orar, aí dá um enter lá, aí liga uma luz lá no céu, né, e aparece a resposta do céu. Irmãos, Deus pode até fazer pela misericórdia, mas não é assim que funciona, não. É uma andada, é uma caminhada. Como nós vimos hoje, é processual, não é pontual. É uma caminhada. Oração não é pontual, é um estilo de vida. Oração é uma conversa contínua com o nosso Pai, em comunhão com Ele.
o tempo todo. Por exemplo, eu estou dirigindo, Senhor, muito obrigado. Né? Não pode orar muito igual um amigo meu que foi orar, aí ele também apertou o pé no acelerador e passou num pardal a 120 km por hora e pagou uma multa daquela. Foi uma oração muito boa, mas ele não precisava pagar a multa. Irmãos, é o tempo todo orando. Por exemplo, eu vou fazer uma prova, Senhor, ilumina. Eu vou comprar algo, Senhor, me orienta. Eu vou fazer uma escolha, Senhor, vai comigo. É o tempo todo. A oração é um culto a Deus. Seja feita a tua vontade. Né? Fala, Senhor, comigo. Senhor, me dirige. Né? Então, eu posso prestar um culto a Deus, suposto culto, dizimar no seu altar, cantar na hora do louvor, e, ao mesmo tempo, meu coração está contra o Senhor e alheio à sua vontade. O texto afirma, inclusive o pastor que prega um sermão morto, ele mata. O texto afirma que esses sacrifícios são detestáveis diante do Altíssimo. A vida de um servo ou de uma serva do Senhor deve ser um culto constante em casa, no trato com a família, no trabalho, no trato com os colegas, nas suas obrigações e etc. Por exemplo, se a pessoa falou mal do outro, ela prefere perder o orgulho, voltando, confessando a Deus, pedindo perdão, do que perder a comunhão com o Senhor. Qual que você acha melhor? Confessar e manter a comunhão com o Senhor, ou não confessar, colocar debaixo do tapete e perder a comunhão com Deus? Porque hoje o Espírito não sai de nós, como no Antigo Testamento, que no Salmo 51, Davi fala, não retires de mim o teu Espírito, como foi com Saul. Mas hoje, irmãos, lá em 1 João diz que a gente perde intimidade com o Senhor, a alegria da salvação, a paz que excede todo entendimento. É a mesma coisa de eu chegar aqui e não falar nesse microfone. Eu estou aqui, mas eu não estou me manifestando. O Espírito Santo ele está dentro de nós, mas por causa, muitas vezes, de pecados que nós cometemos, ele não se manifesta, porque ele está entristecido. Então, o Espírito não sai, e é pior, porque vem o quê? Sentimento de vazio, de escassez, e de que a gente está num deserto e não tem perspectiva de oásis. Então, meus irmãos, tudo isso, o justo está preocupado em agradar a Deus somente, irmãos. É essa estatura. O que seria ser cheio do Espírito Santo? A pessoa fala, falar em línguas. Em Corinto a igreja falava em línguas, era uma igreja totalmente devassa. É ter dons do Espírito. Quer mais dons do que Corinto tinha? A igreja de Corinto? Mas era uma igreja quadripartida. Tinha pessoas que seguiam Paulo, tinha outros que seguiam Apolo, que é um dos maiores pregadores da Bíblia, tinha gente que seguia Pedro e tinha gente que seguia Jesus. Eu duvido que esses caras seguiam a Jesus, mas tudo bem. É uma igreja cheia de dons, mas falta o principal, que é o amor, para o uso dos dons de forma correta. E Deus dá os seus dons a quem Ele quer, não é meritório. Então, meus irmãos, o texto está falando de alguém que é comedor de jabá e sarapatel. E naquele acampamento lá, com mosca comendo o meu churrasco. E querendo entrar na caixa de isopor, que a gente está pondo a carne. Irmãos, não tem ninguém perfeito, mas tem pessoas que querem se aperfeiçoar, querem agradar ao Senhor, querem dar um culto de louvor a Deus, pelo que nós vimos hoje de manhã, que pelo sangue de Jesus nós somos libertos, né, da vida totalmente alheia ao Senhor, um retrato do terror existencial que nós tínhamos, de pessoas que viviam para o pecado, de pessoas vazias, de pessoas que viviam segundo o príncipe da potestade do ar, de pessoas que viviam para agradar a carne e os pecados, e éramos filhos da ira do Senhor. E depois muda, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras, somos poemas de Deus.
as digitais das mãos do Todo-Poderoso, do Criador e do mantenedor de todo o universo, e principalmente de tudo aquilo que ele faz, de tudo aquilo que ele cria, e principalmente da nova geração, da nova vida com ele. Tem as digitais, e ainda não está pronto, porque diz lá em 1 João que nós não somos aquilo que haveremos de ser, porque assim como Jesus é, nós o veremos. Já imaginou isso, irmãos? Eu vou beijar os pés do Senhor, eu vou abraçar, eu vou sentir o cheiro dele. Irmãos, vai ser um momento apoteótico. E eu posso ficar lá quanto tempo eu quiser, porque não existe tempo, é eternidade. Não tem feitor de psicopatas. Que horrível, um dia desse, eu corre para aqui, corre para ali, o horário, aí tem que fazer o pilates, aí tem que ir para a academia, aí tem que ir para o trabalho, aí come correndo. Aí chega no trabalho, tem que correr porque chegou o Sedex. Aí vai. Aí para, aí chega outro cara. Aí você atende. Aí atende o telefone. Eu falei, meu Deus do céu. Não vai ter isso. Eu vou poder abraçar o Senhor e falar, eu quero conversar contigo 1000 anos. 2000? 5000? 10.000? Senhor, eu volto daqui a pouco, eu vou conversar com o apóstolo Paulo também. Eu não sei quem você quer encontrar lá depois de Jesus. Já imaginou, irmãos? Isso já é verdade quando você ora ao Senhor. É uma comunhão com o Senhor, uma conversa em comunhão contínua. Veja, o texto não está falando de alguém perfeito, mas de uma pessoa temente ao Senhor. Sabedora de que o culto é antes formado pelas inclinações do coração, que ninguém enxerga, do que em oferecer apenas sacrifícios externos. Às vezes a pessoa dá o dízimo e a sua oferta se torna uma afronta, porque Deus não está se agradando. Como se a pessoa quisesse comprar o Senhor. Eu vou dar aqui e o Senhor me abençoa. Eu vou dar aqui e me torna rico. Então, humildemente eu quero comprar uma Ferrari. Deus sonda o coração de cada um e sabe se as nossas ações correspondem àquilo que está lá dentro. Se o agradarmos verdadeiramente, se a nossa oração procede da verdadeira inclinação, segundo a sua vontade, ele tem deleite, ele tem prazer, ele se agrada nessas orações. Davi deixa muito claro isso lá no Salmo 51, 16, 17. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um coração, que foi lido, quebrantado. Ninguém rejeitará um coração humilde e arrependido. E aqui ele continua no 13. Livra teu servo dos pecados intencionais. Isso aqui já no Salmo 19, 13. Livra teu servo dos pecados intencionais, não permitas que me controlem, então serei inculpável e inocente de grande pecado. Às vezes a gente tem um pecado que está se enraizando, né? E a gente fica lutando contra o pecado e está lutando da forma errada, irmãos, está lutando com armas carnais, com mãos humanas. Nós precisamos ir àquele que tem poder para nos dar vitória sobre os pecados. E falar, Senhor, não tenho condições. É igual diz lá na Paraíba, você conversa com o dono dos porcos, irmãos. Aí a gente fica lutando. Você está lutando com as armas carnais, mas você é filho do Pai, que tem armas espirituais, tem o poder, tem domínio. Diz lá aos Tessalonicenses, repetindo Isaías, que o inimigo vai ser, o filho da iniquidade vai ser destruído com o sopro da boca do Cordeiro. Diz em Filipenses que Jesus tem poder para tudo no universo. É esse Deus que nós vivemos, irmãos, que nós adoramos. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Deus se agrada antes do coração, irmãos. E quando nós oramos dessa forma, Ele tem muito prazer. Você lembra de Jó?
aquele ser celestial, que eu não vou entrar agora na questão se é o diabo ou não, mas ele vai lá diante do Senhor acusar Jó, e Deus fala: viste meu servo Jó, homem fiel, justo, temente. Deus falando de Jó, irmãos. Fala também de Noé, justo na sua geração, e chama ele para construir a arca. Irmãos, você passaria 100 anos construindo uma arca, e sem maquita, eu vou lembrando dessas coisas aqui, viu? Serra tico-tico, tá? E sem caminhão para pegar as madeiras. E, irmãos, não tinha nada disso. O cara passou 100 anos, ele já era conhecido, o velhinho que está construindo a arca. Deus fala: esse cara. E o outro que ele sacou, Enoque, porque esse cara tem que andar comigo aqui. Eu não quero que ele fique mais, eu quero ficar perto dele. Pega Enoque, traz para aqui. E Davi, um homem segundo o coração de Deus. E Abraão, meu amigo. Gente, eu acho isso demais. E quando ele chega no filho dele: este é o meu filho amado, em quem tem muito prazer. E depois, lá no 9 de Mateus, fala: este é o meu filho amado, a ele ouvir. A oração cria intimidade com o Senhor. Quem é o seu melhor amigo? Você pode falar: meu pai, minha mãe. Tudo bem, mas não está certo. O seu melhor amigo tem que ser o Espírito Santo. Você tem que conversar com o Espírito Santo o tempo todo. Orar e orar o dia todo. Segunda resposta, Deus responde, irmãos. 15:29. O Senhor está longe dos perversos, mas ouve a oração dos justos. O que Deus está falando aqui? Eu vou responder a tua oração. O que você tem orado? Às vezes, irmãos, diz lá em Tiago fala 4:3, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Às vezes a gente está pedindo, irmãos, não é uma necessidade real. É para esbanjar nos prazeres. E Deus não responde. E não vai responder. Porque todo filho de Deus, ele é corrigido. Quem não é corrigido não é filho de Deus, é bastardo. Porque Deus corrige a todo filho que ama. Às vezes a gente está fazendo uma oração totalmente torta e Deus não está dando a resposta para a gente se tocar. Por quê? Porque essa oração tem que ser mudada. Ele quer responder às nossas orações, mas a oração tem que ser mudada, a oração tem que ser segundo a vontade dEle, para a glória dEle, para o louvor dEle. 10 leprosos passaram por Jesus: Senhor, nos cura. Jesus cura, só um voltou, e era samaritano, para humilhar os judeus. E ele adora o Senhor, porque ele entendeu que não é só a cura física, é a cura espiritual, que nós vimos hoje, a circuncisão no espírito, no coração. Irmãos, Deus se agrada em responder a oração. Você que é pai sabe do que eu vou falar. Né? Quando eu chegava na casa do meu pai, eu ia abrir a geladeira, nem perguntava se podia, que é a casa do meu pai. Chegava lá, abria, comia o que eu queria, depois fechava, depois jogava no lixo, depois ia embora. Casa do meu pai. Deus quer que nós tenhamos tanta intimidade, que chegue na geladeira dele, abra, na despensa, e pegue, e vá fazendo ali tudo que a gente quer segundo a sua vontade. Irmãos, se as motivações puras fazem parte com as minhas orações, que são assim agradáveis ao Senhor, há um segundo texto que fala o quê? Que Deus vai responder a sua oração, irmãos. O Senhor está longe dos perversos, mas ouve a oração dos justos. Seja o que for, eu já orei pedindo minha primeira liderança foi com adolescentes, o pastor não tinha juízo. De 30 adolescentes só sobrou um, e depois eu fiquei sabendo, essa moça já casada, por que você ia no culto? Porque minha mãe era sua amiga, e ela falou: vai no culto, porque o Elias vai ficar chateado comigo. Irmãos, eu não tinha agenda para anotar a programação. Eu orei
todos os calouros da UNB receberam uma agenda linda do Banco do Brasil. Eu orei de manhã, recebi à tarde. Pois é, nesse mesmo ano, eu era namorado da minha esposa e eu não tinha dinheiro para dar presente no dia de Natal. Eu orei de manhã, Deus me mandou dinheiro, minha tia mandou, ó, tem uma grana aqui. Eu comprei presente para ela, na Toque de Pele, logicamente, e depois comprei presente para mim, ainda guardei dinheiro, lógico, eu não sou pão duro, mas a gente tem que guardar. Pois deu para tudo, ela ainda me deu 2 camisas da Via Venator e uma Bíblia de estudo. Eu pedi, Deus me deu muito mais do que eu pedi. Pedi de manhã, Deus ouviu à tarde. Não importa se tem orações que eu faço desde do início da minha vida cristã, não importa, Deus, Ele vai responder na hora dele. O calendário do Senhor é perfeito, não é o meu calendário. Eu não tenho que andar ansioso com coisa alguma, eu tenho que reconhecer diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graça. O mesmo Deus fez antes, vai fazer depois, na hora dele. A hora dele é perfeita, não chega nem antes nem depois. Mas Ele vai responder. Ah, é grande demais, já começou errado. Tem gente que vem falar, qual é o segredo de ir para Israel? Ter dinheiro? Não. Eu fui para Israel a primeira vez, deu vontade, eu comecei a orar. Pois eu ganhei a minha passagem completa, que eu fui tomando conta também, trabalhei para caramba, 46 pessoas eu fui tomando conta no ônibus. E eu orei, Senhor, manda da Fabiana também, teve uma irmã da igreja que deu a metade. Eu não pedi para ninguém, eu não falei para ninguém. Deus me deu e Deus abriu a porta. Aí vem gente falando, eu não consigo, que é muito caro. Já começou errado. E agora eu vou falar com letras garrafais. Nosso Deus é dono do ouro e da prata. Vai pedir máquina velha para tu ver o que é que tu recebe. Irmãos, isso não é coisa de pentecostal, isso é coisa de crente. Um alinhamento do coração com o Senhor promove a resposta de que tanto precisa. O alinhamento não é o que eu peço, às vezes está pedindo errado. É o alinhamento. Em todos os dias das nossas vidas, é maravilhoso saber que o Senhor ouve, se agrada em responder às nossas orações, seja o que for. Portanto, quando oramos ao Senhor, alinhados com a sua vontade, precisamos esperar nele e somente nele. É a parábola do filho pródigo. Diz que o pai ficava no portão, esperando, porque ele sabia que ia voltar. Isso é maravilhoso, irmãos, a gente saber que vai chegar a resposta. Aí todo mundo fala, não vai dar certo, não tem. Irmãos, a gente não tem que ouvir hiena mandada pelo inferno. Ó, a tríade de Satanás, Sambalá, Tobias, Gesem, o arábio. Sambalá. Sambalá. Sabe o que esse miserável falou? Vai vir uma raposa e vai balançar o rabo, vai destruir esse muro. Depois ele pensa que é muro construído, né, pelo Sérgio Naia. Aliás, uma pessoa falando, nossa, o Sérgio Naia. Eu falei, quem construiu aqui o prédio do tribunal foi o Sérgio Naia. É mesmo? Falei, mas o fundamento está bom até hoje. Não caiu, né? E a gente brincava assim, anda com um crachazinho, porque pode acontecer aí, depois saber quem é quem, né? Na hora que o prédio cair. Eu estou brincando, irmãos, tinha um bloco A, eu fui almoçar, quando eu cheguei, a laje estava assim, da minha altura, o bico da laje. O prédio estava caindo, mas não foi o Sérgio Naia, foi o prédio antigo. Irmãos, o muro dava para construir uma casa. Rabi construiu casa lá em Jericó. Nesse muro não, gente, pelo amor de Deus. É muro largo, de pedra forte, com pedra angular. Então, meus irmãos, vejam aqui 2 textos sobre isso. Precisamos esperar no Senhor. Irmãos, uma das virtudes mais importantes da vida é a paciência. Se você não tem, busque. Quer ver outra perseverança? Vai. Tem muita gente que perde coisas por falta de paciência e por falta de perseverança. Ah, não aguento mais. Aí sai tudo. Já era.
Você tem que ser resiliente no Senhor. Não há esperança de positivismo. Vai dar certo, vai dar certo. Isso é uma palhaçada, irmãos. Crente não é assim, não. Fala, eu estou no Senhor, eu estou no Senhor. Está confiando, vai em frente. Está pedindo, espera. Ah, não está acontecendo. Ué, e daí? Bem-aventurados que não viram e creram. Romanos 12, 12 diz, alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Vou repetir, alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades. Tem gente que entrou na academia hoje e já quer o corpo shape. Vai malhar, criatura. Espera. Malha segunda, malha terça, malha quarta, malha quinta, malha sexta. Aí o cara começa, sabe, Johnny? Na caminhada dos concursos, já quer passar logo. Pode até acontecer, irmãos, eu já vi gente. Passou mesmo, rapidinho. Mas outros, irmãos, teve uma pessoa que me segredou, que é a tia dela, fez cursinho durante 2 anos, tomou pau em tudo. Depois passou em 8 concursos e escolheu o que ela queria. Paciência, vai lá. Não desça para lanchar na hora de estudar. Segura essa. Eu lembro que eu fazia cursinho, eu tinha 3 amigas minhas da igreja. Nenhuma delas passou, porque ia comer pipoca e voltava, já estava no meio da aula. Eu falei, o que eu vou comer pipoca? Eu vou ficar aqui. Aí gravava a aula, chegava de madrugada, ouvia de novo. Aí no outro dia o cara do obcurso já me conhecia, já era chegado. Falava, beleza, porque eu não podia entrar. Só podia entrar para a minha aula. Aí o cara ficou meu chegado, lá. Aí eu assistia outra, outra, e foi. Irmãos, na Globo é malhação, né? Beleza? No reino de Deus é ralação e confiança no Senhor. Ah, eu não vou conseguir. Já começou mal. Né? O medo é o primeiro sinal da derrota. Romanos 3 a 5 agora. Romanos 5, de 3 a 5. Também, estou chegando ao final, tá? Boa notícia. Também nos alegramos. A pessoa está falando, agora eu quero ver como é que foi o jogo da Espanha. Né? Calma. Tem que ter paciência. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Quem fala aqui? Por exemplo, a Iulia está lá estudando, né? Ele fala, poxa, que bom passar por essa provação. Que alegria, né? Que coisa maravilhosa. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. Está faltando perseverança? Está desistindo logo na primeira. Vem a dificuldade, meu Deus, isso não é para mim, não. Né? Aí vai embora. Aí o outro que fica ali, às vezes é menos capacitado que você, vai chegar lá e você vai ficar, ó. Devia ter feito. Ainda bem, né? Volta para... Né? Igual um amigo meu falava, o método maior dele para o estudo era o bumbum na cadeira. E ele estudava. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E a esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama. Uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Irmãos, Deus se agrada em responder às orações, mas Ele olha para nós e fala, quem vai perseverar em confiar em mim? Quem vai ter paciência para não olhar para baixo, mas olhar para o alto, de onde vem o socorro? O socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra, que não dorme nem dormita o guarda de Israel. Deus hoje está restaurando você em várias áreas. Tá? Se você
cooperar. Tem gente que desistiu da academia, vai voltar amanhã. Aliás, se puder voltar hoje, tem academia que é 24 horas aqui, não estou fazendo propaganda. Tem gente aqui da igreja que estava lá 4 horas da manhã, e eu sei porque outra pessoa também estava 4. Aí me contou. Aí tem gente que, não vou estudar porque, é aquela velha história, japonês da Vargem Bonita está estudando. Para de onda, irmão. Que conversa é antigo. Vai lá, estuda e passa. Você consegue em Cristo. Ah, mas eu não consigo parar de comer. Consegue. Em Cristo tu consegue, criatura. Não precisa nem da canetinha. E se precisar da canetinha, tenha humildade, põe a canetinha no bucho e emagreça. Tem gente que fica, o que vão falar? Falar disso? Você está cuidando da sua saúde. A canetinha, tá beleza? Tá. Não é canetinha daquele lugar sem marca? Não. Então, vai lá e aplica esse negócio. Eu olhei para o médico ali já, com orientação médica. Aliás, tem médico aqui. Irmãos, alguém, me falaram aí que tem gente que já está pensando a fazer odontologia. Não tem um dentista na igreja, irmãos. Dê pelo menos 50% de desconto. Faça igual o carrinho de cachorro-quente que eu vou lá, que tem o carimbo lá, carimbo do Joe. Aí dá 10, eu ganho 1. Isso me anima a comer cachorro-quente. Irmãos, vamos parar de desistir. Às vezes você está falando, não sei falar inglês. Vai para cima. Irmãos, eu vi o Sivuca em 1969 falando inglês. Você já viu a cidade do Sivuca? Quem conhece Sivuca aqui? Ninguém, pelo amor de Deus. Um dos maiores músicos do mundo. Em 1969, está lá ele tocando, e eu nem sabia, o cara tocava violão maravilhosamente. Depois ele começou a falar inglês. Eu falei, se o Sivuca consegue, eu também posso. Irmãos, tem gente... O Ronaldo, ele fala inglês, ele fala espanhol. Ele fala, irmãos, uma das línguas mais difíceis, que é o holandês. Dá para tu entender? Sentiu, né? Meus irmãos, nós precisamos nos alegrar no processo da formação daquilo que a gente está orando. Precisamos nos alegrar e não desistir. Tem que ir para cima de novo. É orar de novo, é jejuar, é buscar. Por exemplo, salvação da família. De novo, irmãos, não pode. Não pode abrir mão. Tem que repetir tudo de novo. Irmãos, um exemplo clássico para terminar, de uma oração que agrada a Deus e recebe resposta. Ana, que eu falei no início do sermão. Ana era uma das esposas. Não faça isso, não case com mais de uma mulher. Viu? A Bíblia falou que o Cana tinha 2 esposas, eu vou casar. Vem na IBD que a gente conversa. Não vai nesse papinho não, viu? Abraão mentiu, eu também vou mentir. Vai ver onde Abraão foi parar. Ana era uma das esposas de um efraimita chamado Eucana. Sendo que Ana não lhe dava filhos, e a outra sim. Por isso a sua rival a diminuía, caçoava dela, porque isso na época era uma mulher sem a graça do Senhor. Todo ano, ao apresentar o sacrifício de paz no templo em Siló, ela estava triste e amargurada com Deus, pois era estéril. De uma certa vez, ela estava tão amargurada que não teve prazer em se alimentar e se dirigiu ao templo a fim de orar. Mas só conseguia chorar e balbuciar com os lábios, ao ponto de o sacerdote repreendê-la, pois pensava estar embriagada. Contudo, ela abre o coração e diz que era uma mulher amargurada de espírito. O sacerdote, sem saber ao certo qual era a sua necessidade, a abençoou, dizendo que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu.
Está lá em 1 Samuel 1,17. O resultado imediato foi surpreendente. Ela disse, muito obrigada, exclamou Ana. Então Ana voltou, começou, ela que não queria comer, hein, por tristeza. Está vendo aí? Ana voltou e começou a se alimentar. Não diz aqui quantos pratos ela comeu. Começou a se alimentar novamente. E seu rosto já não estava triste, irmãos. Aqui já tinha feito a obra diante de Deus. Porque Ana era amargurada com Deus, irmãos. Às vezes a pessoa é amargurada com Deus e não sabe que está amargurada com Deus. Ana era amargurada com Deus. Porque ela queria ter um filho. E Deus mudou o coração dela. Eu vou te dar o filho, mas pela motivação certa, não é para competir com Penina. E nem para dizer que você é uma mulher que tem filhos. É por outra razão. A oração de Ana, antes de Samuel ser concebido, já havia sido respondida, irmãos. E o seu rosto já não estava triste. Depois o texto continua com o resultado visível. Veja, 19 e 20 do primeiro capítulo. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo, foi adorar o Senhor novamente, todo mundo adorando. Ela não estava adorando até então. Ela já está adorando. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. Que palavra linda, né? Deus se lembrar da gente. Mas Ele se lembra. Ele não esquece, irmãos, a oração que você faz. Você pode esquecer, Ele não esquece. Ele sabe o que você orou. No devido tempo, Ana engravidou uma mulher estéril e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse, eu o pedi ao Senhor. Ana cumpre o seu voto, feito antes da resposta do Senhor. Qual foi a mudança de Ana? Ela queria ter o filho, né? Mas olhe no verso 11. Então fez o seguinte voto, ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Agora vamos para o 24, que ela já concebeu, já teve Samuel, o menino já desmamou. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, embora ele ainda fosse pequeno. Também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. 25. Depois de sacrificar o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana lhe disse, com certeza o Senhor se lembra de mim, sou a mulher que esteve aqui anos atrás, orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse este menino. Que alegria, irmãos, poder segurar essa criança. E o Senhor atendeu ao meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. A resposta, irmãos, do Senhor realmente libertou Ana. Não somente da tristeza de não poder ser mãe, mas principalmente a preparou para que ela cooperasse com o plano do Senhor, que é muito maior do que ela ter um filho. Era para a libertação de Israel. Samuel tornou-se o último juiz de Israel, preparando para a chegada da monarquia. A estatura espiritual de Samuel diante de Deus é demonstrada na resposta do Senhor ao profeta Jeremias, lá na frente, muitos anos depois, aproximadamente meio século depois. O profeta ora 3 vezes no capítulo 14 pelo povo rebelde de Judá. E a resposta do Senhor é essa. Então o Senhor me disse, mesmo que Moisés e Samuel intercedessem diante de mim em favor deste povo, eu não ajudaria. Fora com eles, expulse-os de minha presença. Está na estatura de Moisés diante de Deus. Moisés e Samuel, se viesse me pedir, eu não ia responder. Imagine se fosse uma linguagem futebolística. Pelé e Messi. Não vai ter gol. Vai perder a Copa.
A resposta do Senhor virá para aqueles que oram ao Senhor. Mas a resposta é, como afirma João, para aqueles que fazem conforme a sua vontade. Veja, estamos certos de que Ele nos ouve, sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Mesmo que depois de orar, buscando a resposta, devemos fazer a oração mais poderosa do universo, seguindo o exemplo de Cristo no Getsêmani. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Isso aí vai determinar tudo na tua caminhada e na minha caminhada. Eu já sei que isso aqui não é pecaminoso, mas, Senhor, eu sei que isso aqui pode se tornar em pecado. Senhor, me dá esse negócio, eu não vejo pecado nisso, contudo seja feito conforme a tua vontade. E continua caminhando. Já imaginou? Inclusive, Senhor, tira isso do meu coração, se não for da tua vontade, porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Tem coisa melhor, irmãos? Está parecendo uma propaganda da MS Turismo que tinha antigamente. Eu quero ir, 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 eu quero ir. Tem crente assim, põe uma coisa na cabeça, é aquela ideia lá do Brás Cubas, a ideia fixa. Ele fala, larga essa ideia. Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. E Deus está vendo que a pessoa está indo para o inferno no ar-condicionado. É só você voltar e ter humildade e falar, seja feita a tua vontade. Assim na terra como é no céu. E está resolvida a parada. E aí, você vai fazer o quê? Vamos orar. Senhor, ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem ojeriza, tem ódio do sacrifício dos perversos, mas o Senhor tem prazer na oração dos justos. E, Senhor, o Senhor também tem ojeriza, tem ódio aos sacrifícios dos perversos, mas o Senhor responde à oração dos justos, Senhor. Muito obrigado, Pai. O Senhor está excelso na tua glória, mas o Senhor está com os ouvidos atentos ao humilde, Senhor. Diz lá, ó Deus, lá no Salmo, Senhor, 138:6. Muito obrigado. Nós queremos nos acalmar na tua presença. Acalmar nossa alma em ti, Senhor. Esperar no Senhor. E ser guiado como o curso de um rio, que é guiado, Senhor, para desaguar em determinado lugar. Que seja assim também, sejamos como esse rio, que possamos navegar nas correntezas do rio do Senhor, o rio da vida. Louvado seja o teu nome. Queremos orar e acreditar, mas queremos esperar no Senhor, porque o Senhor se agrada e o Senhor responde. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus nesta noite. Glória a Deus. E Deus seja glorificado, irmãos. Meus irmãos, uma das coisas mais lindas que tem é você lembrar do Senhor, que Ele tem sustentado a sua vida. Olha, irmãos, nós não sabemos quantos dias vamos durar. Eu vi um dia desse, semana passada, eu falei, meu Deus, um senhor falando, eu falei, esse senhor deve ter uns 80 anos. Ele tinha 103 anos, irmãos. Nem tinha a voz carregada, nem trêmula. Falei, meu Deus do céu, já enterrou 2 esposas. 103 anos, faz musculação todo dia. Tá? Então, meus irmãos, nós não sabemos se vamos, daqui a pouco, se vamos com 103, né? Um dia desse eu vi um jogador de tênis com 116 anos. Eu falei, meu Deus, jogando tênis, gente, dá para entender? E o cara não tinha bucite. Eu não sei quanto tempo a gente vai durar, mas enquanto durar, o Senhor vai nos sustentar com calçado, com vestimenta, com comida, com café, que isso é importante, hein? Pode ser o pior café do mundo, mas tem café, a alegria está feita.
Deus vai nos sustentar, irmãos. E nós vamos ter o que comer, o que vestir até o último dia. Como partiu uma amiga minha ontem, para a glória, uma mulher que sofreu a vida toda, mas você nunca via ela reclamar. Ela sempre tinha um sorriso que vinha do fundo do coração de alguém que tem intimidade com Deus. Sempre uma mulher de oração. É assim que nós devemos fazer. E quando nós devolvemos os dízimos e as ofertas ao Senhor, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos lembrando de onde vem. E nós queremos que Deus nos abençoe nesta noite. Vamos devolver no altar do Senhor os dízimos e as ofertas. Esse irmão que está de pé, ele é natural das geleiras lá do interior da Paraíba, né? Lá de Pombal, a terra gelada, com cabras montesas e coisas desse tipo, igual na Suíça. Ele vai passar aí com a salva, você pode devolver na salva uma oferta que você pode dar. Você pode, como você é mais chique, talvez, pode pegar o QR Code, que está aí à sua frente, na cadeira à frente, e mirar, e você pode fazer direto. Tem gente que é chique, né? E pode passar, pronto, sem problema, né? Se você quiser a forma tradicional com esse irmão de Pombal, ele está vindo por aí. Se você quiser fazer diretamente no QR Code, se você quiser dar uma oferta, está aí à sua frente, você pode pegar um envelope para um missionário determinado X. Aí você fala, não conheço nenhum missionário. Não tem problema. Você pode dar uma oferta para qualquer missionário. Fala, qualquer missionário. Pronto, põe aí. Aí ele fala assim, olha, eu sou mais rápido, eu quero fazer um Pix, né? O negócio é chique. E você pode colocar para o missionário tal. Fala, eu quero dar uma oferta para algum missionário. Aí vai chegar para algum missionário. Não tem problema nenhum. Tá bom? Nós vamos fazer isso, irmãos, com alegria, adorando o Senhor neste culto, em nome de Jesus.